Olá, meus amigos do Bikes e Camelos. Hoje nós vamos falar de uma família muito famosa no ciclismo e que recentemente ela vem ganhando mais notoriedade por causa do seu mais recente membro, Mathieu van der Poel, ou Mathieu van der Poel, como você quiser falar. Enquanto roda a vinheta, inscreva-se no canal. Você deve ter assistido às corridas recentes aí, principalmente as clássicas, e já deve ter visto e talvez até torcido por Mathieu van der Poel. Ele é um ciclista de altíssimo nível, tem ganhado corridas importantes, principalmente as clássicas, e tem uma carreira muito bacana no ciclocross, no mountain bike e no ciclismo de estrada. Mathieu van der Poel, ele é filho do Adrie van der Poel, que foi um ciclista do ciclocross. Aliás, aquela região ali da Holanda, Bélgica, tem muito ciclista do ciclocross. E é uma modalidade bastante interessante. Não confunda com o bicicross, que é praticado com aquelas bicicletas pequenas, não. O ciclocross é uma modalidade em que é praticado com bicicleta muito parecida com as bicicletas de estrada. Elas têm, claro, uma construção diferente para correr nas provas de circuito e em provas em que o terreno é muito duro, muito íngreme, etc. Então ela tem geometria diferente, tem às vezes peças diferentes, etc. Porque é uma categoria um pouco diferenciada. Mas o pai do Mathieu van der Poel, Adrie van der Poel, ele foi campeão mundial de ciclocross em 1996 e foi 6 vezes campeão holandês de ciclocross. Aí ele também corria no ciclismo de estrada, e no ciclismo de estrada ele teve algumas vitórias bastante importantes. Ele ganhou 2 etapas do Tour de France e ganhou também o Tour de Flandres, não o Tour de France, mas o Tour de Flandres de 1986, batendo Sean Kelly. Sean Kelly, se você não sabe sobre a carreira dele, nós temos um capítulo em que falamos da carreira do Sean Kelly. Sean Kelly era um casca grossa, difícil de perder, principalmente no Tour de Flandres. E o pai do Mathieu van der Poel chegou a ganhar um Tour de Flandres em cima do Sean Kelly. Também ele ganhou uma Liège-Bastogne-Liège, uma das 5 monumentais, ou seja, das 5 monumentais ele ganhou 2 delas. Liège-Bastogne-Liège também, uma prova que tem bastante montanha, não exatamente altas montanhas, mas é uma prova com bastante subida, e ele ganhou também essa prova. E além da Liège-Bastogne-Liège, ele ganhou também mais 7 provas clássicas. Só de ser ciclista profissional na Europa já é uma façanha, e ele não só foi ciclista, como ganhou provas bastante importantes. Além disso, o Mathieu van der Poel tem a mãe chamada Corinne Polidor, casada com Adrie van der Poel. Corinne Polidor é filha de Raymond Polidor. E quem foi Raymond Polidor? Raymond Polidor foi o ciclista mais popular da França nas décadas de 60 e 70. Raymond Polidor, ele correu 18 grandes voltas e em 15 delas ele chegou entre os top 10. Ele era um ciclista muito bom, mas ele não era aquele cara muito agressivo, ele era muito assim, lutador, ele era um cara que ia para as provas com toda a força dele, mas ele também viveu exatamente no fim da carreira do Jacques Anquetil, que foi 5 vezes campeão do Tour de France, um francês que era também o orgulho da França, e também logo depois que Jacques Anquetil parou, começa a era do Merckx, né? O Merckx você já viu aqui, nós temos um capítulo falando da carreira dele, e Raymond Polidor viveu exatamente nesse momento em que esses 2 grandes ciclistas existiam. Então, ele ficou conhecido na França como o Eterno Segundo. Por quê? Porque era muito difícil ganhar de um Jacques Anquetil, ganhar de um Eddy Merckx. Então, ele fez no Tour de France, 4 vezes ele foi 2º lugar no Tour de France e 5 vezes ele foi 3º lugar no Tour de France. Um ciclista de altíssimo nível, mas que sempre encontrou um cara um pouco melhor que ele, de quem ele não conseguia ganhar. Ele ganhou o apelido na França de Pupu, por causa do nome Polidor, e ele não gostava muito desse apelido, mas acabou aceitando. E tem uma coisa muito curiosa em cima do Raymond Polidor. Ele era queridíssimo na França. E era até difícil de entender por que ele era tão querido, sendo que o grande ciclista da mesma época, francês, era o Jacques Anquetil. Inclusive, essa preferência na opinião popular
do Raymond Poulidor acabou gerando diversos estudos sociológicos, inclusive trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, para tentar entender por que a França gostava mais do Poulidor do que do Jacques Anquetil. Inclusive o próprio Jacques Anquetil não gostava nem um pouco dessa história, porque ele que ganhava tudo e o outro era o mais querido, né? E o Poulidor acabou ganhando em cima disso, porque ele falava que quanto mais ele ia mal nas provas, mais ele ganhava dinheiro. Quanto mais ele tinha azar nas provas, mais ele ganhava dinheiro. Então ele era um cara assim que as coisas não davam muito certo para ele. Como eu disse, ele chegou 4 vezes em segundo, 5 vezes em terceiro, mas ele nunca ganhou o Tour de France. Ele não chegou a usar nem por um dia a camisa amarela. Por isso que quando o Mathieu Van Der Poel conseguiu usar a camisa amarela agora recentemente no Tour de France, também por 1 ou 2 dias, eu não me lembro exatamente, mas foi um período curto, talvez até um pouquinho mais, porque havia umas provas de planície ali, ele acabou segurando por mais uns dias a camisa, ele fez uma homenagem ao avô dele. O avô dele correu tanto tempo, participou de tantas voltas, tantas edições do Tour de France e não tinha usado por um dia sequer a camisa amarela. Então, um ciclista muito bom, mas que as coisas não davam muito certo para ele. Além de ter adversários muito fortes, ele também, às vezes, por exemplo, quando o Jacques Anquetil, o último Tour de France que ele ganhou foi 64. E aí esperava-se que provavelmente Poulidor pudesse ganhar algum Tour logo após 64. Mas ele andou se machucando, não correu bem o Tour de 67 nem o de 68, e aí em 69 surge o Merckx, vocês já viram no capítulo que nós falamos dele, e o Merckx domina dali para frente. Então, na hora que era talvez para ele ter aproveitado e ganhado, pegou uma safra meio embaixo dele e ele não conseguiu ganhar. O Raymond Poulidor, ele era um cara muito modesto, veio, como a maioria dos ciclistas daquela época, vinha de classes sociais bem baixas, e era um cara que se dava por muito feliz por ele ter conseguido ser ciclista. Logo que ele começou a correr, em 1960, ele ficou super feliz e fez um cálculo que numa corrida que ele ganhou, que ainda nem era uma corrida muito famosa, ele ganhou o equivalente a 6 anos de trabalho dele lá na zona rural, né? Ele trabalhava em sítio, tal, tinha um salário muito baixo, e uma prova dele dava para 6 anos de trabalho na zona rural. E por causa disso, dele ser uma pessoa modesta, de ser um lutador, um guerreiro, ele também, assim, ele não tinha aquela gana de ganhar. Ele, lógico que ele queria ganhar, mas ele é um cara que ele era muito realizado e satisfeito andando entre os melhores, estando entre os melhores. Ele era um cara muito realizado, muito feliz com as realizações dele e com tudo que ele havia conseguido no ciclismo, e ele é o avô do Mathieu Van Der Poel. E aí a gente pergunta, né? Pai ciclista profissional, avô ciclista profissional, com todo esse currículo que nós falamos, o queridinho da França, o ciclista mais famoso da França nas décadas de 60 e 70. O que será que essa genética trouxe para o Mathieu Van Der Poel? Mathieu Van Der Poel é isso que você está vendo por aí, né? Um cara que está ganhando uma série de provas agora, de maneira incrível. Ele tem ganhado umas provas. Ele ganhou o Tour de Flandres. Primeiro ele também vem do ciclocross, né? Ele foi 4 vezes campeão mundial de ciclocross, né? Foi 2 vezes campeão europeu, ganhou 2 vezes a Copa do Mundo, ganhou 2 vezes a Super Prestige, enfim. No ciclocross ele ganhou tudo. O grande rival dele, que nós vamos falar mais à frente aí, é o Wout van Aert, né, que os dois brigam muito, mas parece que ultimamente eles têm se dado bem nas provas aí, não são aqueles rivais que um fica puxando o tapete do outro. Parece que eles têm se respeitado, mas as provas entre os dois têm sido duríssimas. O Mathieu Van Der Poel ganhou o Tour de Flandres de 2020 e de 2022, e quem ganha o Tour de Flandres é chamado, você já viu, nós temos aí, quando falamos das monumentais, falamos do Tour de Flandres. Quem ganha o Tour de Flandres é conhecido como Leão de Flandres e vira um ídolo lá na região de Flandres. Hoje, esse ídolo é o Mathieu Van Der Poel. E ele também ganhou, não uma monumental, mas aquela que pode vir a ser a 6ª monumental, nós vimos quando falamos das monumentais, que é a Strade Bianche na Itália, na região da Toscana. Ele ganhou em 2021 a Strade Bianche. E de 2019 para cá, ele ganhou, além dessas monumentais, ele ganhou 6 clássicas. Então, Mathieu Van Der Poel está com tudo em aberto para ele, acabou de fazer 28 anos, não é muito novo, mas ainda tem muita lenha para queimar, e certamente
ele vai trazer muitas alegrias para os fãs. E nós temos aí, e vamos ter disputas incríveis agora nesse ano de 2022, porque tem uma safra aí muito boa, para a gente ressaltar só 3 ou 4, tem Mathieu Van Der Poel, tem Wout van Aert, tem Pogačar e tem Remco Evenepoel, agora com a camisa arco-íris de campeão do mundo. Muito bacana, e vamos torcer para esse grande ciclista que é Mathieu Van Der Poel e que pertence a esse clã incrível, um caso de uma família inteira de grandes ciclistas, todos eles profissionais do mais alto nível. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio.